Uma pequena peça de cerâmica. Azelis, em árabe, significa pedra polida. Azulejo. Peça de pouca espessura, quadrada ou não, com uma face vidrada, brilhante e impermeável. Há os pintados à mão ou estampados, de motivo abstrato ou figurativo, com desenhos ou padrões. Há os combinados em painéis às dezenas, às centenas ou aos milhares. Há os brancos ou coloridos. Há os azuis, há muitos azuis, mas também há muitos amarelos e de muitas outras cores. Não é verdade que o azulejo vem de azul, mas é verdade que é em azul que muitos azulejos nos contam histórias antigas. Eis-nos em 1415. 59 galés, 33 naus e 120 embarcações pequenas desembarcam um exército de 20.000 cavaleiros e soldados na costa de África. São liderados pelos infantes Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique. Nesse dia não houve grande resistência por parte dos mouros e Ceuta cai rapidamente. Mas não é só armas e bravura, os azulejos também servem a fé cristã. Em mosteiros, conventos, igrejas e capelas, numa época em que grande parte do povo não sabe ler, extensos painéis transformam-se numa Bíblia ilustrada. Mas também não é só fé. Serviram o gosto e ostentaram a riqueza de uma classe. Decoraram as entradas, salas, salões e jardins de grandes palácios, revestiram cozinhas imensas e nas cidades ornamentaram e protegeram as fachadas dos edifícios da burguesia e do povo. Na academia ensinaram. Com eles se aprendeu a matemática, a astronomia e a geografia. Muito mais tarde, o urbanismo convidou a uma nova expressão em murais públicos. Os azulejos estão dentro e fora dos edifícios e desceram abaixo de terra para revestir as estações de metropolitano. Hoje, o azulejo é tão contemporâneo como as arquiteturas que reveste e evolui com as novas ideias para novas formas e funções. Continua presente na arte pública e urbana e continua a dar suporte às artes plásticas em praticamente todas as estações de metropolitano. Os azulejos estão por todo lado, por todo o Portugal, mas os portugueses não inventaram o azulejo. Na verdade, teremos de recuar muito para encontrarmos as primeiras expressões conhecidas do azulejo. Precisamos de recuar 4.600 anos para irmos ao Antigo Egito, quando Portugal estava longe de existir. Estamos no século 27 a.C. Imhotep, o arquiteto real, ordena a construção da pirâmide que será a última morada do rei Djoser. A pirâmide dos degraus, como ficou conhecida, é erguida 62 metros acima do solo, mas abaixo do solo um conjunto de galerias e câmaras são escavadas e as suas paredes decoradas com sequências de painéis de cerâmica colorida. Acredita-se que estes painéis evocam tapetes de junco, uma versão eterna da decoração do palácio que o faraó habitou em vida. Agora, avancemos um pouco, cerca de 2.000 anos para irmos a 575 a.C., à antiga Mesopotâmia. Aqui, Nabucodonosor II manda construir o que chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo, a 8ª porta da cidade de Babilónia, a Porta de Istar. A construção monumental era totalmente forrada a cerâmicos de um azul forte e vibrante, contrastando com a ausência de cor das restantes construções. No Ano Novo, o olhar dos dragões e dos auroques que decoravam o pórtico dava passagem às procissões onde se conduziam as estátuas dos deuses escoltados a passo por 120 leões cerâmicos. Agora sim, vamos não a Portugal, que ainda não existia, mas à Península Ibérica. Em 711, os muçulmanos atravessam Gibraltar e tomam praticamente toda a península. A reconquista do território, que hoje é Portugal, termina em 1249, com Dom Afonso III. Durante os quase 800 anos de permanência, os mouros deixaram um legado notável na agricultura, na matemática e na arte, e deixaram, agora sim, os azulejos. Mas, curiosamente, os azulejos ficaram pelo reino vizinho até que, em 1498, Dom Manuel I viaja à Espanha. Fascinado com o incrível trabalho de azulejaria, decide trazê-lo para Portugal, fazendo encomendas à Espanha destinadas às campanhas de construção do Palácio Nacional de Sintra. Durante ainda mais meio século, Portugal continua a depender da encomenda e da importação de azulejos de Espanha. As oficinas e o fabrico nacional chegam com a vinda de artesãos flamengos na segunda metade do século XVI. Em 1755, o terremoto havia devastado Lisboa.
Na reconstrução, a utilização do azulejo surge como alternativa à pedra, mas os painéis pintados até aqui tão populares já não servem. E é aqui que entram os azulejos de padrão. Azulejos de padrão são azulejos que, isoladamente ou em grupo, depois de repetidos, formam um padrão. São fáceis de produzir, usam-se peças iguais e são fáceis de colocar. Uma fachada chega a ter um único motivo. De necessidade, rapidamente passam a moda. Nas décadas que se seguiram, os azulejos irão encher de cor e de diferentes padrões as fachadas de uma Lisboa reconstruída. E chega agora o ponto onde entra a geometria. Para falar de azulejos, precisamos de isometrias. Iso, de igual, e metria, de medida. Igual medida. Translações, rotações e reflexões. As translações primeiro. Uso uma peça da autoria de Raul Lino. Replico-a aplicando uma translação. Vou primeiro deslocar para a direita, usando um vetor horizontal. Depois verticalmente para cima, novamente para a direita, para cima e por aí adiante, até completarmos o nosso painel. Temos um gato, duas borboletas, um gafanhoto, rãs, um caranguejo e mais rãs. São todas peças inconfundíveis de Rafael Bordalo Pinheiro. Vamos escolher as rãs no charco e tentar criar um motivo de centro com rotações. Vou escolher um vértice. Será o centro do conjunto. Este. Replico a primeira peça rodando a 90 graus no sentido inverso ao do ponteiro dos relógios. A segunda, rodando a 180 graus, mas no sentido oposto à primeira. E, finalmente, a terceira, 90 graus. Os motivos casam na perfeição, nas arestas, nos cantos e no centro da composição. Agora experimento duplicar este conjunto de 4 peças. Vamos rodar. Com este ponto, para a direita. Com este, para a esquerda. Continuando o processo, construímos um friso de azulejos. Perfeito! Agora as reflexões. Vamos ao Palácio Nacional de Sintra ver um pé de galo. Este padrão é gerado por 2 azulejos apenas. Cada peça tem 2 figuras geométricas que fazem lembrar a perna e a pata de um galo, daí o nome curioso. Os 2 azulejos são simétricos entre si, como se estivessem frente a um espelho. Imaginemos a linha amarela como o espelho. A reflexão axial faz com que cada ponto da primeira peça seja duplicado no lado oposto a uma distância igual. Este vértice espelha-se para aqui à distância D. Este para aqui à distância D1, este para aqui, 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 até termos refletido todos os pontos da imagem original. Ora aí está. Mas estas peças são especiais e merecem um pouco mais da nossa atenção. Vamos de novo tomar uma só peça. Corto a peça em 2, usando uma mediana vertical e uma diagonal. Obtenho 2 metades iguais. Uma é a rotação da outra. Este fenómeno é chamado de reflexão central em relação a um ponto. Vejamos. Este vértice terá de se projetar passando pelo centro e espelhar aqui à distância D. Este, também passando pelo centro, espelha-se aqui a igual distância. Este para aqui, aqui, aqui. E como há pouco, continuamos até completar o reflexo. Uma peça cheia de truques. Agora, um desafio. É um motivo do convento da Madre de Deus em Lisboa. A pintura floral é bastante densa, mas olhando com atenção, quantos azulejos diferentes existirão? Precisamos de ir por partes. À primeira vista, identificamos imediatamente um conjunto. Este. Ora, se este conjunto tem 4 por 4 azulejos, tem ao todo 16 peças. Será que o painel é formado por 16 peças? Não. Ainda encontro outro conjunto. Este, com 4 peças. Essa é a resposta, 4. São 4 peças únicas que geram toda a grande composição. Começo pela flor. Desloco-a para a posição correta. Desloco também o canto oposto. As duas em falta são reflexões uma da outra. Desloco-as para fechar o grupo. Agora concentro na flor, aqui, fecho o conjunto com 3 rotações. 1, 2, 3. Prossigo com uma translação horizontal, outra vertical e mais uma. 4 peças diferentes e 3 operações tão simples.
Mãos à obra! Estamos no século XVII, estamos em Santarém e temos trabalho para fazer. Dispomos de centenas de peças, mas de um único motivo. Até agora temos trabalhado com peças assentes ortogonalmente. Diz-se à esquadria. Nesta obra vamos assentar à meia esquadria, ou seja, com peças rodadas a 45 graus. Começamos por preparar o primeiro painel, esta parede. Rodo a primeira peça a 45 graus e deslizo-a, com uma simples translação com o vetor oblíquo. A segunda, terceira, quarta... Na verdade, rodo e deslizo as restantes 55 peças. Para completar, temos de cortar 12 peças pela sua diagonal e, com estes cortes, fechar o trabalho. Aplico a moldura de 3 peças e temos o trabalho terminado. Nos anos 60, Eduardo Neri desenhou um azulejo muito especial. Esta única peça origina dezenas de padrões distintos. Mas como? Tomo a peça em branco. Vou dividir uma qualquer aresta pelo meio. Escolho a esquerda e divido esse segmento em 3 partes diferentes. Transfiro essas mesmas medidas em espelho para a segunda metade. Agora é só aplicar a mesma regra às restantes arestas. Aqui, aqui e aqui. Continuo. Vou unindo os pontos de um lado ao outro, criando uma malha de diagonais. Decido sobre a estampa final, intersetando as linhas e apagando segmentos. E, finalmente, dou cor. Amarelo na mais larga, azul escuro na seguinte e azul claro na mais estreita. Tiras com a mesma largura têm a mesma cor. Está a peça desenhada. E agora os truques. Há o truque geométrico. A divisão dos 4 lados da peça ser igual é o que nos permite casá-la em qualquer posição. Há a arte e o engenho do artista. Tivesse a peça sido desenhada assim, com 4 eixos de simetria, ela funcionaria em qualquer posição, mas não geraria padrões diferentes. Mas a peça é desenhada de modo a que, a cada rotação, surja uma imagem diferente. 1, 2, 3, 4. Isto faz com que uma peça apenas origine dezenas de padrões distintos. Assim, assim, assim e assim. Ou ainda muitos outros. Pois é, e tudo com um simples azulejo. Não quer vir experimentar? No gi2.pt, com a aplicação Com um Simples Azulejo, aqui.